Bem-vindos ao programa de técnicas apresentado por Wolfgang Rudolf. Olá e bem-vindos! Hoje pensei em falar sobre um assunto muito difícil de se tornar visível, mas o que temos ao nosso redor, a corrente elétrica. Como conseguimos medir a potência elétrica? Vamos começar com o básico. Peço aos espertos, técnicos e engenheiros que agora não escutem. Algumas coisas precisam ser abstraídas que parecem estar erradas a nível profissional. Mas desejo que as pessoas que usam ou que compram estes equipamentos pelo menos entendam de que se trata. Fecho parêntese aqui. Corrente elétrica. Sabemos que está nas tomadas de energia, ou seja, de coisas como estas. Isso eu posso medir, ou seja, primeiro meço a tensão elétrica. Conecto essa coisa aqui. É um plug adaptador que também permite medir a corrente e calcular a potência a partir daí, pois medir a potência diretamente não é algo trivial. Agora pego o meu medidor, deixa eu ver a tomada e mostro como se faz. E conecto aqui e aqui. E que surpresa! 230,3 volts. Já pagamos a conta da luz. Agora conheço a tensão. Mas se eu quiser medir a corrente, tenho que separar as fases. E esse adaptador é o que faz. Agora tenho que conectar um aparelho e medir com isso. Mas não é tão fácil como parece. Eu vou tirar isso, para que nada aconteça. Este também tiro. Precisamos fazer uma breve parte teórica. A tensão elétrica alternada significa uma tensão com uma onda senoidal. Existem muitos outros tipos de forma. Normalmente tem a aparência que podemos ver na tela. Este é um seno puro. E sabemos, e acabamos de ver, que são 230 volts. Esse daqui é justamente esses 230 volts. Aqui temos a linha dos 230 volts. Vou mostrar para vocês usando o mouse. 230 volts e esta é a linha dos 230 volts. Mas observamos que a tensão com forma senoidal tem um pico mais alto. E então descende e abaixa até a faixa negativa. Bom, o que nós medimos e o que faz um bom medidor é medir o valor efetivo. O que é valor efetivo? Dizendo de uma forma muito fácil. Quando o volume toma esse daqui, junto com esse daqui, e esse outro aqui, e então se encaixam de forma retangular, como se fosse plasticina, onde a quantidade de massa não varia, mas apenas muda para uma forma retangular. Esse seria o valor efetivo. Bom, normalmente usamos a raiz. Enfim, observemos agora a seguinte imagem. Aqui temos um desenho que podemos ver. Vemos que 3 é o valor efetivo e 1 é o valor de tensão de pico, ou seja, a tensão máxima possível que aparece como máxima na semionda positiva e negativa do seno. A corrente alternada se chama assim porque muda constantemente sua polaridade. Depois temos uma coisa a mais. O número 2. O número 2 é a tensão de pico a pico. Ela vai de pico positivo até o pico negativo, pelo que é o dobro do valor de pico. Bom, aqui estamos falando daquilo que sai da tomada, mas agora vou complicar um pouco. Assista a isso e veja como chegamos ao valor efetivo. Acima temos o nosso seno. No centro, com a cor verde, eliminei as semisondas negativas. E abaixo adicionei a semionda negativa como positiva. Quando a corrente é retificada, obtivemos o gráfico central com um diodo.
Mas se pegamos um retificador de onda completa, ou seja, uma ponte ou um retificador de ponte, os mais velhos saberão o que é uma ponte de Graetz. Então se parece ao de abaixo. Se eu converter uma corrente alternada de 50 Hz em uma corrente contínua, então bombeia 100 Hz em vez de 50. E agora você sabe por quê. Mas este ainda continua sendo o valor efetivo. Aqui se aplica o que eu disse antes. Temos que dividir pela raiz 2 e então obtemos nosso valor efetivo, não o valor de pico. Bom, agora a coisa se complica. Somente tínhamos a tensão. Mas queremos medir a potência. Que potência tem a geladeira? Que potência tem uma máquina, como uma furadeira, um torno ou qualquer outra? A potência é a corrente multiplicada pela tensão. Até agora não medimos a corrente, mas vemos isso no gráfico. Pois então, essa linha que temos aqui é a tensão. Podemos ver abaixo à direita a descrição U mais T, ou seja, a tensão no tempo. E aqui temos a linha verde. Esta é a corrente. Você pode se perguntar por que está deslocado, pois com a maior tensão também deve fluir a corrente máxima. Sim, quando tem um consumidor real ou uma resistência. Mas isso não existe neste mundo. Sempre temos partes indutivas e capacitivas. Ou seja, bobinas, motores ou qualquer outra coisa ou capacidades, mesmo que sejam apenas capacidades de potência. E elas fazem com que a corrente e a tensão não fluam em fases, mas deslocadas temporariamente. E é isso que observamos aqui. Agora está explicado que com a resistência posso calcular a potência desta forma. Corrente vezes tensão e pronto. Mas, se isso tenho aqui, então não é tão simples assim, porque devo tê-lo para cada momento. Aqui, U por T e I por T, ou seja, a corrente. E tenho que multiplicar os dois valores. Agora podemos ver, justo nesse ponto, onde não temos o valor máximo da tensão, já que passamos do pico, o que é bom. E também não temos o valor máximo da corrente, mas o produto de ambos sim é. A linha azul é a potência. Assim que vemos que a medição de potência não é tão fácil. Isso eu tenho que compensar. A eletrônica que você usa deve ser capaz de fazer isso. Eu não consigo pegar 50 vezes por segundo sem valores de tensão e corrente e calculá-los. Não é possível. Para isso, preciso de instrumentos técnicos. Se isso não fosse complicado o suficiente, em nossas casas temos um sistema trifásico. Algumas fábricas usam o sistema de 4 fases, mas isso é outro assunto. As 3 fases L1, L2 e L3, com certeza você já ouviu. Talvez já tenha visto em cozinhas antigas ou em outras máquinas em fábricas. O que significa? Transmitimos nossas energias elétricas através de 3 fases diferentes, todas em correntes alternadas com a onda sinodal, mas com fases deslocadas. Uma mudança de fase significa que, para cada fase, como temos 3, dividimos o circuito completo de 360 graus por 3, então temos o máximo de cada fase deslocada por 120 graus. Podemos ver aqui. Vemos como é gerado. Agora você pode entender por que o de fase de 120 graus. No centro vemos o que seria um ímã. E os outros são bobinas. Na realidade, tem uma aparência diferente. Eu resumi muito. Bom, o ímã gira. E se você olhar para as setas de cada bobina, elas indicam em que momentos há máxima tensão. O resultado de tudo isso é esse gráfico. Temos deslocada a fase 1, fase 2 e fase 3 em 120 graus. E o resto tem a aparência de uma onda sinodal normal. Mas queremos medir potência. E sabemos que nossos equipamentos deslocam tanto a tensão e a corrente que não podemos medir com tanta facilidade. E então temos o seguinte gráfico. Por favor, não se assustem, porque existem soluções mais fáceis. Aqui em cima encontramos nossas tensões novamente.
Essa daqui é a tensão de cada fase. Aqui temos a corrente com a mudança de fase. E aqui temos a potência e a curva preta que vemos acima. Não, neste caso ainda não, porque ainda não foi calculado. Precisa adicionar algo mais entre as diferentes fases. Fase L1 e L2 também temos uma tensão. O que tínhamos até agora era a tensão contra o zero. Mas também temos uma tensão entre as diferentes fases, entre L1 e L2, e entre L1 e L3, e entre L e N. Isso quer dizer, melhor que pare. Este é um assunto muito complicado. Se temos o deslocamento de fase da corrente e queremos calcular a potência para as três fases, por ter um motor trifásico, então não podemos usar um instrumento de medição convencional. Mas, nesse ponto, prefiro parar porque o assunto ficou bastante complexo e não é fácil explicar de forma simples. Deveria mostrar-lhes diagramas vetoriais. Eu odiava isso na escola. Ou inserir cálculos complexos usando fórmulas complexas. Então poderia entender de uma forma mais fácil, mas isso requer ter estudado ou ter exercitado diariamente. Eu só quero te dizer que a corrente que recebemos de uma tomada, assim como a tensão, tudo parece simples. Ligamos na tomada de energia e pronto. Em corrente trifásica, ou seja, três fases de corrente alternada, também podemos usar tomadas. Mas quando queremos medir potência, nesse caso temos um problema. Bom, não é tão sério. Um microprocessador, algo tão pequeno, pode realizar muitos cálculos e medições. Quando recebe os valores de tensão, ou seja, o tempo t, e para esse mesmo tempo t, também a corrente. Então, calcula imediatamente a potência. Tudo isso pode ser combinado para as três fases e me indica o consumo total. Isso é feito por computadores muito especializados e com muitas funções, mas que são tão fáceis de ler e manusear como se só apertássemos este botão. Tenho aqui da PCE Instrument 1 N27P. É um medidor de potência que posso conectar diretamente na corrente. Ligamos e poderão ver um visor de fácil leitura. Está realizando uma verificação automática. E pode observar que posso medir até 63 amperes em redes trifásicas. O menu me dá a possibilidade aqui de ajustar diferentes modos de exibição. Por exemplo, aqui VAR, VA e a potência em quilowatts por hora. E voltamos ao início. Como podem ver, o uso é fácil. O que acontece aqui dentro são processos complexos, rápidos e contínuos em três fases com corrente e tensão. Mede corrente reativa. Na verdade, calcula a potência ativa, relativa e aparente e me mostra. E também se conecta facilmente aqui. As conexões podem ser interpretadas por qualquer esperto, graças a este esquema que temos aqui. Aqui podem ver bem. Não tem como confundir. Eu tenho minhas três fases, tenho N e tenho a alimentação com tensão contínua ou alternada, que obviamente está separada das outras magnitudes. Por outro lado, posso ativar relés. Isso também podemos ver aqui. Aqui temos indicados os relés. Aqui os contatos. Com isso, já falamos tudo na verdade. Conectamos e pronto.
também pode ser configurado através de um software e podem ser feitos ajustes especiais. Mede no máximo 63 amperes. Por suposto, mede os parâmetros U, I, F e P. Pode ser conectado por Modbus. A tela OLED é de alto brilho. Se eu coloco ela embaixo da luz, podemos continuar lendo nitidamente. Mesmo em grandes fábricas onde trabalho com muita luz, até aí lê bem. Se monta em um trilho. E isso é tudo. Com ele podemos controlar as máquinas. Também temos que saber que as máquinas, em algum momento no futuro próximo, podem apresentar defeitos e que os mesmos alteram a potência absorvida. Até o cosseno PHE de uma máquina muda na fase prévia, o que permite ver que algo não está bem. Com isso, podemos adiantar um trabalho de manutenção para evitar problemas maiores e, principalmente, paralisações na produção. Voltando ao equipamento, o PC N27P é um dispositivo muito pequeno e compacto, fácil de conectar e de usar. Um medidor de potência programável. O PC N43 é um medidor de potência para redes trifásicas. Se eu ligo ele, poderá ver como funciona a tela e o que ela pode fazer. Tem leitura de cada fase, de tensão e, aqui embaixo, a soma volt-amperes e a soma em watts. E, por suposto, indica a frequência. Você pode ajustar o dispositivo de diferentes maneiras. Ou seja, pode configurar o que vê aqui e salvar os diferentes ajustes. Poderá recuperar os diferentes ajustes salvo aqui. Se olhar com atenção, verá como abaixo indica Page. Estas são, na verdade, as diferentes memórias de ajuste. E esta aqui é a indicação de erro por não ter tensão. Na verdade, deveria conectar uma fase para cada entrada, mas aqui no estúdio não tenho corrente trifásica, já que não preciso. O equipamento pode processar diretamente 63 amperes. É compatível com a ISO 50001. E com isso cumprimos a norma. Me certifico de trabalhar corretamente, porque hoje em dia, muitas normas de segurança do trabalho devem ser cumpridas. Outra coisa que encontramos é uma saída de impulsos para potência ativa, que resulta que posso ligar um medidor externamente, conecto por duas fases e ler os valores do medidor, como os antigos medidores de energia. Uma volta equivalia a um pulso de corrente. Esse equipamento também faz isso, por suposto, acumulado para as três fases. Então teria um indicador externo para a potência. O visor possui luz de fundo e porta RS485 e pode ser conectado via Modbus. Com isso, você pode integrá-lo em um controle de processos complexos. Bom, aqui vemos as conexões. Estão numeradas e aqui encontramos uma etiqueta explicativa indicando como conectá-la. O eletricista não precisa de manual para isso. Obviamente, o manual é necessário para ajustar os vários parâmetros às necessidades que você possa ter, mas não para conectá-lo. Por aqui temos as saídas de rede, que se conectam aqui. Estamos falando de um dispositivo que permite controlar simultaneamente três fases e ver no sentido energético o que acontece dentro de uma máquina. O ND20 da PCE pode ser instalado diretamente em um painel.
A parte frontal possui proteção IP67. Entende-se que a parte traseira não precisa, porque as conexões estão lá. Este é o aspecto. Eu vou mostrar. Aqui temos as descrições das entradas e saídas. Isso me permite ver imediatamente onde está a L1, L2 e L3 e onde devo conectar N. Aqui tenho a possibilidade de ver o transdutor que posso conectar. Através do transdutor, posso medir grandes correntes. Isso também é indicado aqui. Como podem ver, este é um bom equipamento para o profissional. Agora, eu ligo na minha tomada de energia, tenho que esperar um momento e posso ver ND20. Bom, como você pode ver, possui uma grande tela LCD retroiluminada de 3,5 polegadas, que permite ler os valores de forma fácil e nítida. Está indicando, e isso podemos ajustar aqui. Diferentes valores. À esquerda indica a fase correspondente. À direita indica o que mede, amperes. Agora watts. Agora vemos a R. Agora vemos VA. Agora PF com erro por não estar conectado. Aqui temos a soma das três fases e volta a indicar a soma de tudo. E a frequência, não temos nenhuma frequência conectada. Não é necessária uma alimentação adicional, pois pode ser alimentado através da tensão de medição. Caso não tenha nenhuma tensão ou corrente de medição, devo conectá-lo à rede elétrica. Mede U, I, F, P, Q, S e PF, ou seja, tudo, a gama completa de tudo que posso medir com o medidor trifásico. Este equipamento exibe e controla tais valores. E, na verdade, isso é tudo. Não há nada que não possamos medir com este equipamento. Ele faz de tudo. É pequeno, além do mais, de fácil instalação e serve para controlar suas máquinas. Com uma única olhada na tela, poderá ter certeza de que está tudo normal e funcionando corretamente. Tem coisas que alegram meu coração. Quando me provocam, costumo dizer, a tecnologia é divertida. Mas isso aqui é algo que me alegra de verdade. Este é o ND30 da PCE, um medidor de potência trifásico para instalação em painel. Eu ligo ele e aparecerá apenas se olharmos na tela. Ele nos diz como se chama. Então temos que esperar um momento. E agora, aqui, isso é algo especial. Ele me disse, olha, percebi que você me conectou à internet. E por DHCP eu peguei o endereço IP da rede. E agora você pode me localizar por aí. Agora eu vou inserir aqui, justo no início, assim. Login. Agora acessa. Este é seu aspecto no computador. Resulta que é possível controlar totalmente este equipamento à distância e, em parte, programá-lo. Isso facilita muito as coisas. Imagine que você tem muitas máquinas funcionando e a todas as que precisam tem esse dispositivo instalado em um painel. Você pode controlá-lo à distância somente acessando o endereço IP e pode ver o que aparece na tela e muito mais. Olhe aqui. Isso já comentamos antes. Tem 3 fases. Vemos aqui P1, P2 e P3. E a soma. Esta é a potência e indica 0, normal. Porque não tenho nada conectado. Também vemos Q1, Q2, Q3. Agora temos que ir para a próxima página.
Agora temos a possibilidade de guardar diferentes configurações. Elas já estão pré-carregadas. Tenho até a possibilidade de simular uma tela com uma agulha velha. É engraçado, mas talvez útil para uma determinada aplicação. Este foi o U1. Aqui temos algo muito especial, é que posso visualizar harmônicos até a ordem 51. E é que as linhas têm lixo. Vemos novamente os harmônicos. E aqui temos os outros valores. E assim por diante. Posso consultar muitas coisas que me diz o que está acontecendo eletronicamente com meu maquinário. Vamos voltar ao equipamento. Podemos alimentar o equipamento com 20 volts de tensão contínua até, se não me engano, 60 volts. Quer dizer que não pega energia das fases que mede. Tenho aqui uma tomada de energia. Bom, agora vamos olhar para a tela. Temos aqui em cima as páginas individuais, ou pages. Se acesso elas, aumenta um pouco. São as telas que vimos antes, mas agora visualizamos todas juntas, já que temos espaço. Passo por elas novamente. A visualização é muito limpa e consigo ver os dados de longe. E os valores medidos. Também tenho que descer um pouco. Posso recuperá-los. Também pode salvar valores de medição. Acho que posso desativar. Estes são novamente os harmônicos. Nós os vemos aqui, mas como eles não têm valores, a gente só vê lixo. É algo que acontece. Tenho certeza que ele está medindo o que temos no ar. Aqui temos uma janela informativa com informações sobre o equipamento. Aqui temos valores extremos, ou seja, valores máximos e mínimos de cada fase. Tudo isso vemos aqui. Posso visualizar, mas no momento não há dados. Ethernet. Aqui tem o que é típico para qualquer computador conectado à rede. A possibilidade de ajuste, acesso, senha de usuário. Posso criar uma conta adicional FTP. Também posso fazer muito mais. Posso desabilitar o DHCP e dar um endereço fixo e muito mais. Quer dizer que, se, por exemplo, estou em casa no final de semana e as máquinas da minha empresa continuam funcionando, posso acessar os equipamentos e ver os valores. E também posso definir limites de alarme, para que se um valor for excedido, um alarme seja gerado. Isso também é possível. Posso ajustar as condições lógicas e ajustar o estado de relés, ou seja, como deve atuar quando uma determinada condição lógica é aplicada, como ativar ou desativar o relé. Para duas coisas diferentes. Posso ativar uma sirene, uma luz ou qualquer outra coisa. Agora acessamos. Posso arquivar e o que eu também tenho. Modbus. Posso conectar o equipamento por Modbus. Também posso usar uma interface Profibus, que se tornou difundida neste meio tempo. Através dele, posso conectar vários controles do sistema que tenho na minha empresa. Falamos de um equipamento que é tão extenso como para tirar férias e testar todas suas funções. Ainda assim, desligo e ligo de novo. E funciona. Por suposto, primeiro tenho que conectá-lo ao que quero controlar. Mas isso é muito fácil com este equipamento.
Aqui atrás indica diretamente como conectá-lo, não precisa ler o manual. Aqui vemos onde entra e sai L1, L2, L3. E aqui em cima indica a conexão do RS485, que eu não havia mencionado antes. Conexão de corrente. Posso conectar 2 termopares para controlar a temperatura. Isso também posso vincular de forma lógica para gerar um alarme ao exceder um limite de temperatura. Aqui vemos o alarme A1 e A2, que também são indicados. Bom, estamos falando de um equipamento com o qual você pode fazer tudo o que imaginar. E isso é importante quando a pessoa tem dispositivo e máquinas caras, para poder controlá-los e saber o que estão fazendo no momento. Funcionam corretamente? Está tudo bem? Algum indício de problema? Na minha opinião, o ND30 é o equipamento ideal. 4 medidores de potência da PCE para medir em rede trifásicas alternada e contínuas. Estão aqui em linhas. Vamos começar aqui. É o PCE N27P. É um dispositivo programável que mede diretamente 63 amperes. Como podem ver, posso montá-lo em um trilho. Eu apenas conecto e pronto. Mede U, I, F e P e também visualiza a frequência. Pode ser usado para cumprir a norma ISO 50001, já que está equipado para isso. Possui relé de alarme. Você pode conectá-lo por Modbus. E, como podem ver, integra um visor de OLED de alto brilho, que permite ler os valores de qualquer ângulo e mesmo sob luz direta. Posso configurá-lo via software e ajustá-lo às minhas necessidades. O próximo equipamento que parece cansado e está no canto é o PCE N43. Também mede diretamente até 63 amperes. Pode medir U, I, F, P, Q, S e PF. Também podemos montá-lo aqui, em um trilho. Basta encaixar ele. Com isso, é possível instalá-lo em qualquer armário de distribuição facilmente. Possui uma saída de impulso e a ele posso conectar um medidor de potência externo. Recebo um sinal de impulso. E possui um visor LCD retroiluminado de fácil leitura. RS485 e Modbus estão integrados em interfaces padrões atuais. Chegamos ao seguinte equipamento, o PCE ND20. O PCE ND20 está preparado para instalação em painel, possui proteção IP67 especificamente na parte frontal. Pode medir e indicar U, I, F, P, Q, S e PF. Reconhece se uma fase está mal conectado, ou seja, uma sequência errônea de fase. Indica também se você trocou L2 por L3. É alimentado por um adaptador de rede externo, somente conecto à rede elétrica, embora possa alimentá-lo com tensões mais baixas. Este é um visor de 3,5 polegadas com boa luz de fundo e de fácil leitura, e também com interface RS485 e Modbus. O último equipamento é o PCE ND30. NET ou PNET é o seu nome, PCE ND30 NET ou PNET. Este é o dispositivo com interface Ethernet, ou seja, posso conectá-lo à minha rede e acessá-lo desde fora. Acessamos uma interface de usuário e todas as páginas individuais que vejo sucessivamente posso visualizá-las simultaneamente em uma única tela. Permite a conexão de 2 sensores de temperatura PT100 para poder medir a temperatura em qualquer lugar. Integra relés de alarme e saída analógica para tais aplicações.
E algo que também quero mencionar é que consigo estabelecer conexões lógicas. Posso dizer para ele que se a temperatura tem um tanto aqui e outro tanto ali, e se aqui a tensão é muito alta ou se não tem tensão, então posso conectar logicamente e dizer, se aqui acontece isso, você ativa a sirene para mim através do relé. Aqui já não terá de pedir mais nada, isso não deixa nenhuma dúvida. Essas coisas me dão alegria porque vejo até onde chega o desenvolvimento tecnológico. Tudo que o ser humano não consegue ver, medir ou encontrar, esses equipamentos fazem por nós e nos apresentam a informação de uma forma nítida e com um manuseamento fácil, para que possamos visualizar aquilo que queremos. Bom, isso foi tudo. Agora vou pensar sobre o que apresentar na matéria seguinte. Obrigado por estar aí. Até a próxima. Descubra e encontre nossos instrumentos de medição em www.pce-instruments.com.